Se você crê, diga amém. Então já levante a sua mão e diga: Senhor Deus, eu abro o meu coração para ouvir e aprender. Senhor Deus, fala ao meu coração. Senhor Deus, fala ao meu coração. Não me deixe ouvir tão somente com os ouvidos, mas sim com o meu coração. Quem está aberto, diga amém. Então, se eu pudesse colocar um título nessa pregação, anota para nós lá, Estevão. Se eu pudesse colocar um título nessa pregação, eu colocaria assim, ó: provisão em meio à provação. Guarda aí no seu coração: provisão em meio à provação. Eu quero pedir então para você, para nós arrancarmos, que você pegue a sua Bíblia, por favor, na Epístola de Tiago. Pega a sua Bíblia na Epístola de Tiago. E é um texto que eu uso frequentemente, citando-o, mas muitas vezes só citando e não pregando sobre ele. Hoje vou pegá-lo como ponto de partida, mas nós vamos ver algumas outras histórias aqui, onde nós precisamos firmar os nossos pés. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Repita comigo bem alto. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias, diga, várias provações. Queridos, aqui já dá para a gente contar uma história aqui em cima. Como é que pode a Bíblia dizer para nós que é para nós nos alegrarmos em passarmos por provações? Queridos, nenhuma provação nos leva a um lugar de conforto. Diga para a pessoa que está ao seu lado: nenhuma provação nos leva a um lugar de conforto. Diga: provação não é lugar de conforto. Só que a Bíblia está dizendo que é para eu me alegrar com elas. E não é para eu me alegrar com uma, não é para eu me alegrar com duas, não é para eu me alegrar com três. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, ou seja, são várias. E não é para eu me alegrar um pouquinho ou simplesmente, escute, não é para eu enxergar as provações e achar que, eu vou suspirar aqui, porque Deus vai me ajudar no meio da provação. Não, a Bíblia está dizendo: tende por motivo de alegria, não, de toda alegria o passares por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada. Como é que a fé pode ser confirmada, queridos? É quando eu entro no meio da provação e eu fico firme na presença de Deus e eu venço aquele obstáculo, eu ultrapasso aquela barreira. Isso é a minha fé ser confirmada. Amém, amados? Então, quando a minha fé é confirmada, ela produz perseverança. O que é perseverança? Perseverança, segundo o dicionário bíblico de Almeida, é permanência em um estado ou atividade, mesmo em caso de oposição ou fracasso. Olha para a pessoa que está perto de você e diga: pela Bíblia, eu preciso permanecer naquilo que Deus me deu, mesmo quando eu enxergo que eu fracassei. Ou seja, Deus lhe dá uma meta, Deus lhe dá um sonho, Deus coloca no seu coração um objetivo, e você começa a trabalhar em cima daquilo, e de repente, quando você olha para os lados, você constata, você enxerga que você fracassou. Deus quer que você permaneça. Isso é perseverança. Queridos, eu quero dizer para vocês, e alguns dos mais velhos aqui no ministério sabem, quantas provações nós já passamos. Provações que, se eu olhasse ao redor, eu diria: eu, como pastor, fracassei.
Só que Deus continuava dizendo no meu espírito: permaneça, permaneça, persevere, persevere. Guarda isso. Perseverança é permanência em um estado ou atividade, mesmo em caso de oposição ou fracasso. E aí você tem que abrir isso para todos os campos da sua vida. Criação de filhos, a sua conta bancária, que talvez por algum tempo ela não consegue sair do vermelho, e você luta, e você trabalha, e você se esforça, e parece que você está sempre correndo atrás da máquina. Eu quero dizer que Deus está dizendo para você nessa noite: persevere. Talvez você não consegue alinhar com um filho, não consegue alinhar com uma filha, não consegue alinhar com os filhos, não consegue estar alinhado com os pais, porque talvez eles não sejam convertidos. Talvez você não consegue alinhar com a esposa, com o marido. Persevere, porque se Deus lhe deu um sonho, às vezes as pessoas dizem assim: ah, esse é um sonhador. Diga para a pessoa que está ao seu lado: eu quero ser um sonhador. Sabe por quê? Porque sonhos são expectativas, queridos. E quem perde a expectativa das coisas, a primeira coisa que acontece é, ela não luta mais no presente, porque ela não tem esperança de um futuro. É uma pessoa que fica olhando só para o passado, remoendo coisas que já passaram, e isso só traz mais dor. Diga para a pessoa que está ao seu lado olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: ó, você precisa ser um sonhador, uma sonhadora. Diga: você tem que ter expectativa, porque a Bíblia deixa bem claro que o melhor de Deus ainda está por vir. Diga: o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus no seu casamento, o melhor de Deus nas suas finanças, o melhor de Deus na criação dos seus filhos, o melhor de Deus no seu chamado ministerial. O melhor de Deus ainda está por vir. Pode baixar para mim um pouquinho mais o teclado, querido. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, perseverança, escute, deve ter ação completa. Ação completa, queridos. Sabe como é que o diabo quer trabalhar na sua vida? Escuta aqui. Ele lança uma dificuldade, ele vê você talvez se enrolando naquilo ali, porque nós somos assim, gente. Às vezes nós nos enrolamos. Em vez de nós recorrermos direto a Deus, nós ficamos ali, às vezes, como é que diz o outro, trupicando em cima daquele ponto. Sabe, parece que estamos correndo em cima de uma esteira. A diferença de você sair na rua e fazer uma corridinha é que você enxerga muitas coisas, você se move, você se desloca. Numa esteira, você corre, corre, corre e nunca sai do lugar. A vida com Deus não é numa esteira, é na rua. É onde você avança, é onde você progride. E o diabo, às vezes, ele cria situações onde nós ficamos correndo, correndo, correndo. Só que na verdade estamos em cima de uma esteira, nunca saímos do lugar. Diga: Senhor, Senhor, me põe para correr na rua. Amém? Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Agora nós vamos parar para pensar em alguns pontos da palavra de Deus, queridos, onde nós vemos pessoas que receberam um sonho de Deus, receberam uma meta de Deus, mas aí é que a coisa começou a esquentar. Olha para a pessoa que está ao seu lado e pergunta: você tem metas e sonhos? Olha para a pessoa que está ao seu lado e pergunta: você tem sonhos e metas? Pergunta assim: Deus lhe deu sonhos? Quem está me ouvindo, diga amém. Queridos, Deus sempre estabelece sonhos e metas no nosso coração. Deus sempre coloca em nós sonhos e metas, objetivos. O diabo quer que você viva sem objetivos, sem esperança, sem metas, sem sonhos. Porque ele sabe que pessoas que andam assim, na verdade, se encontram frustradas.
Ah, pastor, mas eu não sei se eu devo fazer, se eu não devo fazer. Afinal, eu já tenho mais idade, queridos. Escuta essa. Esses dias eu estava ouvindo que uma pessoa de muita idade, 80 e tantos anos, ele chegou e contou para os seus amigos que ele ia começar a estudar francês. Se não me engano, era francês. E aí perguntaram para ele: escuta, mas desculpa, assim, com toda essa idade você vai querer começar a estudar francês? Tipo, para quê? Ele disse: eu vou estudar. E vou estudar agora, porque talvez logo ali na frente eu não possa mais. O que ele estava dizendo com essa frase? Que nós temos que aproveitar todo o tempo da melhor forma possível. Quais são as suas metas, sonhos, objetivos? E eu vou dizer, hoje à noite pessoas vão sonhar com coisas. Hoje à noite Deus vai colocar sonhos no seu coração. Hoje à noite e durante essa semana Deus vai dar estratégias para você, para sua esposa, para o seu marido. Deus vai lhe dar direções. Quem está aberto, levante a sua mão e diga amém. Diga: a Deus, eu estou aberto aos sonhos que o Senhor vai me dar. Diga: nunca é tarde para a realização de um sonho. Meu Deus, eu creio que nós vamos sair daqui todos hoje turbinados numa expectativa daquilo que Deus está por fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Amém, igreja? Amém mesmo? Se nós pegarmos agora a palavra e olharmos alguns textos, nós vamos ver em Marcos capítulo 6, a partir do versículo 45 até o 52, não precisa ler. É quando Jesus chega para os discípulos e diz para eles: ó, passem para o outro lado da margem, que eu vou ficar aqui orando, vou despedir aqui as multidões, e eu já vou me encontrar com vocês. O que Jesus disse para os discípulos? Passem para outra margem. Só que a Bíblia fala que no meio do caminho, enquanto eles estavam indo, sobreveio uma grande tempestade. Às vezes, escute isso, nós queremos ser tão crentes que nós dizemos duas coisas, ou uma ou outra. Ou nós colocamos tudo na conta do diabo, ou nós colocamos tudo na conta de Deus. Eu quero que você comece a partir de hoje, dentro desse mover profético que o Senhor tem trazido sobre a nossa igreja, que você se torne uma pessoa mais sensível ao Espírito Santo, para entender quando são coisas que Deus está fazendo e coisas que o diabo está fazendo. Lembre-se que nós estamos... Ah, pastor, mas será assim? Por isso que você tem que participar dos cultos de terça-feira, para você entender sobre libertação e batalha espiritual. Alguém podia olhar para a história de Daniel, quando ele começa a orar 21 dias, e dizer simplesmente: ah, Daniel começou a orar, Deus não trouxe a resposta, porque não era o tempo de Deus. Você lê o texto, ali não tem nada de tempo de Deus. Claro que Deus já sabia este tempo. Amém, amados? Deus sabe todas as coisas, amém? Mas só que o que estava acontecendo ali era uma batalha espiritual. O príncipe da Pérsia se levantou para travar o que estava para vir sobre Daniel, as revelações que Daniel precisava. Então muitas vezes, queridos, nós começamos a orar e pedir algo para Deus, e aquilo não acontece, e nós ou dizemos: ah, não é tempo de Deus ainda, eu vou descansar, e aí baixamos as armas. Às vezes damos uma afrouxada na oração, paramos de jejuar tão intensamente, enquanto na verdade o que estava acontecendo era uma grande batalha espiritual, e Deus queria que eu jejuasse mais, que eu orasse mais, que eu me consagrasse mais, para que eu pudesse alcançar aquilo tudo que Deus tem para a minha vida. Ah, pastor, mas como é que eu sei disso? Através da pessoa do Espírito Santo, amados. Porque é muito fácil nós olharmos para esse texto. Se Jesus disse: passem para outra margem, qual era a vontade de Jesus? Me respondam, por favor. Que eles passassem para outra margem.
Então veio aquela grande tempestade, queridos. Claro, nunca nada sai do controle de Deus, amém, igreja? Amém. Pastor, mas tu sempre sabe todas as coisas? Não. Aí o que eu faço quando eu não sei? Algo do tipo assim, eu estou orando por algo, pedindo a Deus algo e aquilo não vem. Eu digo, Deus, não está acontecendo. Se é batalha espiritual, eu declaro ela vencida. Eu vou continuar orando, eu vou continuar buscando. Agora, se é o Senhor que está resistindo, Deus, fala comigo e seja feito conforme a tua vontade. Você está entendendo isso, meu irmão? Então aqui nós vemos Jesus dizendo para os discípulos, passem para outra margem. E no meio do caminho vem uma grande tempestade que poderia matá-los. Então você vai me dizer que Jesus manda eles irem para o outro lado para morrerem no meio do caminho? Claro que não. E se você ler a história, esse texto, o que acontece depois que Jesus vai até eles, tem toda aquela história de Pedro, Jesus anda sobre o mar, Pedro também. A Bíblia conta depois os versículos seguintes, que quando eles chegaram, olha só que lindo, vem comigo aqui, vamos até ter que ler isso aqui. Marcos capítulo 6, abre lá por favor. Para eu não perder nenhum detalhe, porque eu não conheço toda a história, cada palavrinha de cor salteado aqui. Marcos 6. Quem achou, diga amém. Vai lá para o versículo 45, Marcos 6, 45. Aí vem vindo a história, né? Jesus lá no 50 diz, sou eu, não tem mais. Versículo 53. Estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E quantos o tocavam, saíam curados. Ei. Isso que eles estavam fazendo aqui não lhe lembra nada? Pois é, amados. A história da mulher com fluxo de sangue aconteceu em Marcos capítulo 5. Ou seja, a fama daquilo que ela fez chegou até outros lugares. E todos então agora estavam tão somente dizendo, se eu tão somente tocar na orla da sua veste, eu também ficarei curado. É isso que eu falo quando nós estamos orando aqui. Você pode tomar posse aí. Quando eu estou na live ali orando e tal, e de repente Deus traz uma revelação. E às vezes começa a surgir, Deus falou assim, quando vê tem um, assim, tem dois, tem três. Todos podem tomar posse. Quando Deus libera uma unção para curar, todos podem serem curados naquele ambiente. Você está conseguindo entender essa palavra hoje, sim ou não? Eu me sinto hoje aqui, pastor Unício, como o apóstolo Paulo, quando ele diz, olha, a minha pregação com vocês não consistiu em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Sabe, hoje eu não quero trazer nenhum estudo aqui para você sair daqui mais sábio intelectualmente, mas que você saia mais conhecedor da glória revelada, da presença manifesta do Deus Todo-Poderoso. Ainda estou na dúvida, lá na minha sala chega o pastor Oniston lá dizendo assim para mim, pois é, Samuel, nós temos que ser assim mesmo. Uma igreja como um pronto-socorro espiritual. Mais ou menos assim as palavras que ele trouxe. Fui tão envolvido na hora. E ele olhou para mim e disse assim, imagina se chegasse uma pessoa no hospital, ou 2, 3, 4, chegassem lá infartando, e de repente as pessoas começassem a pegar as fichas, vocês vão todos ser atendidos, agora entra lá que o médico vai atender vocês. E as pessoas infartando, quase morrendo, e aí o médico vai contar a história de como surgiu então os atendimentos cardíacos, os procedimentos, como eles acontecem. A pessoa precisa que os médicos ponham a mão no corpo dela, que os enfermeiros ponham a mão, que cheguem as pessoas e comecem a medicá-las, comecem a tratá-las. Se preciso for, façam uma cirurgia para curar, para salvar aquela pessoa. Nós como igreja precisamos ser assim, amados. Nós precisamos ter esse remédio. Claro que nós precisamos ensinar, falei isso esses dias. O que Jesus disse, errais não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Não dá para ser só um deles, queridos. Não dá para ficar só no poder, que a gente vai acabar se perdendo. Não dá para ficar só no que é palavra,
porque a gente vai acabar se perdendo, a gente vai perder o mover. É como no mar. Não adianta você discursar: olha, essa onda, ela tem tantos pés ou tantos metros de altura, ela tem uma velocidade tal, o vento está tocando assim, você deveria entrar na onda desse jeito. É muito lindo filosofia, amados, mas disso as pessoas já estão quase desculpa a expressão, de saco cheio. O que Deus quer quando Ele manda uma onda para a igreja é que todos nós venhamos a surfar nessa onda, aproveitar o que Ele está fazendo, aproveitar o mover de Deus sobre as nossas vidas. Você está me ouvindo? Diga amém. Então, quando Jesus disse para os discípulos: vão para outra margem, eu quero lhes perguntar: será que Jesus não estava promovendo uma situação como que eles, chegando lá, eles pudessem fazer isso, de orar pelos enfermos, de levar cura, de levar socorro? Você está me ouvindo? Diga amém. A mesma coisa aconteceu, eu não vou me deter muito nesse texto, mas lá em Gênesis capítulo 37, quando Deus dá um sonho para José, preste atenção, fica comigo. Deus dá um sonho para José e diz para ele que ele seria grande. Na verdade foram dois sonhos. O primeiro envolvia só os irmãos, os feixes, né? Que eles se curvariam diante do feixe José. E os seus irmãos passaram a odiá-lo ainda mais, diz a palavra. Depois ele teve um novo sonho, ele vai lá e conta para o seu pai. E ele disse: mas peraí, então tu está querendo dizer com esse teu sonho que eu, tua mãe e teus irmãos, por causa do primeiro sonho, tu vais reinar, tu vais governar sobre nós, é isso que está me dizendo? E até ali, no caso, até o pai fica meio esquisito ali com a história. Só que a Bíblia diz que ele ficou ponderando acerca daquilo. Pronto, Deus deu um sonho. A gente podia falar também sobre Davi, se der tempo a gente fala, mas eu peguei dois exemplos. Deus pega, traz os sonhos para José. Pronto, o cara vai governar, rapaz. O cara vai ficar grandão. Queridos, foi ele contar os sonhos e a vida dele virou um verdadeiro inferno. A Bíblia fala que os seus irmãos, não é que eles estavam movidos de inveja mais, eles estavam odiando a José. Se não fosse Rúben de salvá-lo, eles teriam matado a José. Daí ele teve a ideia: não, vamos pegar aqui vamos pegar, né, ele, né, e outros começaram ali, eu acho que começaram a ser envolvidos ali por aquela história. Aí decidiram jogar numa cisterna, pegaram as roupas dele, encheram de sangue de animal, levaram para o pai: ó, nosso mano está morto. Aí o que acontece? Passam os mercadores lá, eles vendem José. José daí é vendido para Potifar. José para na casa de Potifar. Quando tudo começa a dar uma alinhada, ele: gente, ó, ei, escute. Sempre quando Deus quer lhe levar para algo grande, Deus vai lhe dar pequenos ensaios. Deus precisa lhe treinar antes. Antes de governar o Egito, Deus colocou José para governar a casa de Potifar, para ele aprender a governar, para ele aprender a governar. E quando ele começa a governar e ele está indo bem naquele treinamento, a esposa de Potifar se afeiçoou dele, se apaixonou por ele, ficou louca, ficou doida, e se lançou sobre ele com toda a sua astúcia. E quando viu que não ia conseguir nada, você sabe como é que acaba a história? Ela tenta mais uma vez, ela tira toda a sua roupa, tenta seduzi-lo, e ele fica na presença de Deus, queridos. Falo com os homens agora aqui dentro dessa igreja, e os que estão aí na internet. E se nós estivéssemos naquela situação? Ah, pastor, todos somos cristãos. Sim, eu sei. E por isso mesmo eu quero dizer, todos nós somos alvos de Satanás. E se nós estivéssemos naquela situação, diante da mulher de Potifar,
onde lá na época não tinha smartphone, não tinha câmera fotográfica, não tinha filmagem, não tinha câmera oculta, não tinha nada, não tinha nem luz. Pensa eles numa escuridão, numa penumbra total, ninguém ia ficar sabendo. Mas José sabia que Deus podia ver aquilo claramente. O que os olhos não veem, o coração não sente. Ele podia pensar, Potifar, né? O cara nem dá, tu vê, o cara nem dá atenção para a mulher dele, né? Um cara muito importante, vive viajando e tal. Então, né, acho que também não tem tanto problema. A minha vida está uma desgraça mesmo, afinal, né? Eu contei para meus irmãos, eles me odiaram mais ainda. Contei para meu pai, ele também não entendeu direito. A minha vida, acho que Deus errou, ou aquilo era da minha cabeça. Mas não, José ficou fiel. José perseverou. Ele permaneceu, tende por motivo de toda alegria o passares por várias provações. Foi jogado numa cisterna, foi vendido. Chegou lá, a mulher começou a tentar ele. E vou dizer, talvez ele tenha sido tentado, queridos, porque ele estava lá sozinho. Tem muita gente que cai e tem a cara de pau de dizer, pois é, o meu líder não me socorreu, o meu líder não me ajudou, o pastor não pôde me atender. Não transfira a sua culpa para ninguém. Assuma ela, diga, eu errei, eu pequei, eu preciso consertar. Porque pregação nunca faltou, amados, para nenhum de nós. Amém, igreja? E quero dizer mais, a Bíblia diz que quando nós somos tentados, nós nunca, jamais, Deus permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Então quando a gente é tentado e cai, a gente foi tentado e se deixou ser vencido pelas artimanhas do diabo. Você está me acompanhando? Diga amém. E José ficou firme, ele perseverou no sonho, na visão que Deus tinha dado para ele. Onde é que ele vai parar? Lá no calabouço, lá no cárcere de Faraó. Diga para a pessoa que está ao seu lado, muitas vezes Deus usará de meios que nós desconhecemos, e Ele faz isso para que a nossa mente não tente dar a Ele uma mãozinha. Como assim dar uma mãozinha? Vocês lembram de Abraão? Abraão e Saraí? Abrão e Saraí. Vem a promessa para Abraão: tu vais ser pai de multidões, ser pai de muitas nações. E Sara ouve aquilo ali, ou Saraí, e pega e diz para Abraão: olha só, pega a minha concubina, minha serva, e te deita com ela, Agar. Que eles até hoje, as descendências, até hoje esses dois povos, Isaac e Ismael, até hoje eles brigam. A Palestina vive naquela luta, o Oriente Médio vive naquela guerra, por causa dessa tomada de decisão lá atrás. Você está me ouvindo? Diga amém. Uma tomada de decisão errada, equivocada, fora da palavra, fora do contexto, fora dos planos de Deus. Levante a sua mão e diga: Senhor, me torna sensível para ouvir e entender os teus sonhos, os teus planos. Me ajuda, Senhor. Querido, José ficou firme nas promessas do Senhor. E ele vai parar agora dentro do cárcere. Sabe o que acontece? Lá no cárcere ele vira uma espécie de governador de novo. Ele começa a tomar conta do cárcere. E tudo que ele fazia, onde ele botava a mão, Deus abençoava. E no final de tudo, vocês conhecem a história, ele se torna abaixo de Faraó. Ninguém mais estava além dele. Ele carregava em seu dedo o anel de Faraó, ou seja, era como uma espécie de carimbo. Eles colocavam, ele poderia colocar um decreto que ele quisesse. Ele pegava daquele anel como um selo, colocavam como uma cera derretida, e ele pegava aquele anel e ali ficava a marca.
era a assinatura. Ele tinha uma procuração no dedo. O que ele falasse e carimbasse, estava feito. O faraó deu isso para ele. José governou no Egito. José governou o Egito. José governou o próprio faraó, queridos. Você está me ouvindo? Diga amém. Quer ouvir um pouco mais sobre treinamento? Chega Samuel na casa de Jessé para ungir o novo rei. O primeiro rei sobre Israel havia sido Saul. 1 Samuel capítulo 13, Saul é rejeitado porque não atenta à voz de Deus. 1 Samuel capítulo 13, ele é rejeitado. Diga, Saul foi rejeitado porque não deu ouvidos à voz, às ordens de Deus. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, amém, amados? E nos permita sempre estarmos atentos à sua voz. Amém, igreja? Quem está comigo, diga amém. Então Samuel vai à casa de Jessé para ungir o novo rei. Olha todos os irmãos de Davi, mas não é nenhum deles. Olha para Jessé e diz, olha, tu não tem nenhum filho. Jessé diz, olha, até tem um como dizemos nós gaúchos, tem um piazinho lá. Tem um piá. Mas não deve ser um deles. Ora de novo aí, cara. E Samuel diz, não, peraí, aqui Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração. Queridos, entre os filhos de Jessé, Davi era o menos improvável, ou mais improvável de todos. Ele era o mais improvável de todos. Talvez ele era o rejeitadinho, assim, vai lá cuidar das ovelhas lá, cara. Incomoda. Só que lá ele adorava a Deus. Enquanto ele adorava a Deus, o fazia crescer. Enquanto ele adorava a Deus, o fazia forte. Enquanto ele adorava a Deus, o fazia valente. Enquanto ele adorava a Deus, o fazia rei. Você está comigo? Diga amém. Aí então Davi é ungido rei através do profeta Samuel. Só que muitas vezes, sabe o que nós queremos, queridos? Nós recebemos uma palavra de Deus, assim como Samuel entregou uma palavra de Deus para Davi. Ó, tu vai ser rei sobre Israel. Ele não foi lá, ó, eu vim aqui te ungir e um dia tu vai saber o que é essa unção. Não, ali foi declarado, você vai ser o novo rei sobre Israel. Nós, quando recebemos uma palavra de Deus, a gente quer que na mesma hora a coisa aconteça. Queridos, os estudiosos apontam que Davi teve que esperar cerca de 17 anos depois de ser ungido para realmente assumir o trono completo sobre Israel, sobre Jerusalém, sobre Judá. Você está me ouvindo? Diga amém. Por quê? Porque existe um processo de Deus, de aprendizado, de treinamento. E nesse tempo nós temos que permanecer fiéis, queridos. Nós temos que permanecer fiéis na presença dEle. Nós precisamos perseverar. O diabo vai mandar ondas, vai mandar ventos contrários para nos fazer desistir. Mas você precisa ficar firme na presença de Deus. Firme na presença de Deus. A propósito, as ações de Deus para a sua vida, meu irmão. Se você chegou nesse lugar passando por uma dificuldade no seu casamento, Deus tem provisão para o seu casamento. Entenda que os discípulos foram provados, Davi foi provado, José foi provado, mas em todos os casos, junto com a provação, Deus sempre enviou a provisão. Se levantou um urso, Deus deu força para Davi derrotar aquele urso. Se levantou um leão, Deus deu forças para Davi derrotar aquele leão. Se levantou um gigante chamado Golias, Deus deu provisão para que Davi derrotasse aquele gigante. José foi parar numa cisterna, Deus deu provisão para ele sair dali. José foi parar na casa de Potifar, Deus deu provisão para que ele se tornasse grande e poderoso lá dentro. Por causa de uma confusão com a mulher, José foi jogado no cárcere, Deus deu provisão e lá dentro ele governou. Depois José foi colocado no trono, ao lado de Faraó, Deus deu provisão para que ele pudesse ali, diante de todas as provações que ele teve, ser mais do que vencedor. Tende por motivo de toda alegria o passares por várias provações.
Talvez hoje você está passando uma provação na sua casa, na sua família. Talvez você esteja passando uma provação no meio das suas finanças. Queridos, sexta-feira de manhã, nós estávamos na live e Deus me deu um nome, o nome de uma mulher, Brenda. E eu de fato não tinha visto e não tinha nenhuma Brenda. Nenhuma Brenda. Só que eu disse assim, eu não sei se você está aqui na live, ou seu marido está aqui, ou se é a sua filha, mas no momento em que você aparecer aqui, eu vou liberar uma palavra sobre a sua vida. De repente um marido, José Paulo, é isso, amor? José Paulo diz assim: pastor, a minha esposa é Brenda. Queridos, ela tinha pego no sono. Depois ela me procurou no Instagram, ela disse: pastor, eu tinha pego no sono, quando meu marido me chamou, eu levantei correndo, talvez estejam até assistindo agora. Que eu vi algumas pessoas, enquanto eu estava me preparando para subir, eu vi algumas pessoas da live, que participam de manhã, que Deus abençoe vocês, participando aqui com a gente do culto agora. E quando o marido disse assim: é a minha esposa, pastor, ela está aqui do meu lado, na hora, escuta essa, Deus me fez eu enxergar como que é a região do ventre dela. E Deus me disse, e eu falei na live: Deus está fazendo algo na tua vida hoje. Deus está tocando teu ventre hoje. Você tem alguma coisa para me dizer? Daí o marido disse: pastor, ela estava com sangramento hoje mesmo. Olha que ponto Deus pode chegar, queridos, de dar o nome de uma pessoa, de mostrar onde ela está passando por uma luta, uma necessidade, e ali trazer a provisão, queridos. Talvez Deus não me dê hoje nenhuma revelação acerca da tua vida, mas eu quero lhe dizer que a sua vida está revelada diante de Deus. Tudo que você está passando, absolutamente todos os seus pensamentos, os seus sentimentos, todas as dores, os desafios, todos os gigantes que se levantaram nos últimos dias contra você, Deus sabe exatamente quem são eles, como se levantaram, e mais, Ele sabe exatamente como eles vão cair. Porque quando nós estamos com Jesus, todos os gigantes precisam cair. E é por isso, esse é o segredo. Por isso nós podemos dizer que nós podemos ter, por motivo de toda alegria, o passarmos por várias provações. Porque em Deus nós temos a vitória para todas as coisas. Interessante que Deus nos deu essa palavra justamente antecedendo um feriado. Eu não sei, talvez alguns aqui vão ter que trabalhar. Amanhã eu vou levantar e eu vou vir aqui para a igreja para trabalhar. Mas talvez alguns de vocês vão poder ir para o sítio, para a praia, vão poder ficar em casa. Sabe o que eu vejo isso? Sabe o que eu vejo nisso? Uma oportunidade para você poder sonhar bastante. Para você poder pegar o chimarrão com a sua esposa e dizer: amor, vamos sonhar juntos agora aqui. Vamos sonhar como é que vão ser os próximos dias, os próximos meses, os próximos anos. Ore junto com a sua esposa amanhã e diga: Deus, dá estratégias para nós. Deus está dando novas coisas para vocês. Ele vai dar estratégia para tudo. Cutuca aí o maridão aí do lado aí e diga assim: Deus vai dar estratégia para tudo. Vai, cutuca o marido, a esposa. Vai, fala aí, ó. Se tiver só o vizinho do lado mesmo aí perto, já fala também, diga: Deus vai lhe dar estratégia para tudo. Quem crê nisso, diga amém. Queridos, nosso Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Nosso Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Socorro bem presente na hora da angústia. Não é um pouco presente, não é um Deus ausente, é Deus presente, Deus conosco. O nome dele é Emanuel. Feche os seus olhos, por favor.